Nós estamos no 8º vídeo, estávamos no 7º contando este fato de um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, Gary Ridley. Sim, um homem na época de 54 anos que começou a matar as meninas, as mulheres prostitutas que se prostituíam naquelas ruas lá da cidade de Seattle. Então tinha muitas casas de prostituição e muitas meninas nas ruas, até meninas de menor, meninas de 14, 15, 16 anos, tinha até menos que isso, até crianças se prostituindo. E aquelas moças novas, ele começou a matá-las, depois, no ano de 1982, depois daquela separação dele, da mulher, que se chamava Márcia. Ele teve 3 casamentos, o primeiro não deu certo, durou pouco, uns 2 anos. Esse durou 8, teve um filho. Com a primeira não, mas com essa segunda, a moça muito bonita, teve um filho, Mateus. E ele ficou muito revoltado, transtornado por causa dessa separação. E foi a partir daí, irmãos, que ele começou a matar as moças prostitutas. Era um trabalhador de ótima qualidade, uma pessoa que jamais alguém poderia desconfiar dele. Na empresa onde trabalhava, uma empresa de caminhão, ele era pintor lá. Então, irmãos, eles guardaram as provas. Na época não tinha uma tecnologia tão avançada para fazer esse exame, que ele chama exame forense, sobre as digitais, as coisas aí. Então, o que aconteceu? Lá pelos anos 2000, a partir daí, como a ciência avançou, eles puderam descobrir quem era o assassino de Green River. Green River era o nome daquele rio, por lá onde ele dispensava os corpos das moças, tanto na mata como no rio, onde acharam os primeiros corpos. Green River. Então, ele foi conhecido como o assassino de Green River, na cidade de Seattle. E ficou matando durante cerca de uns 20 anos. 20 anos. Depois ele casou com uma outra mulher chamada Judith. E ficou muito mais tempo. Ela nunca desconfiou de que ele era a pessoa que matava as moças prostitutas, as meretrizes. Mas, através dessa tecnologia avançada, eles conseguiram descobrir e foram e prenderam ele. Ele, meus irmãos, durante esse tempo todo, confessou lá no tribunal a morte de umas 48, 49 mulheres. Aí tinha mais algumas 50 e tantos, mas na verdade, eles até se cansaram de tantos lugares que foram aonde ele mostrava, aonde ele tinha dispensado os corpos. Então, era tanta gente que ele matou, tantas moças, que eles pararam. Ele já não sabia mais, falava de certos lugares e não tinha mais corpos, e muitos corpos desapareceram. Eles pararam então, mas eles calculam que se em 5 anos, aproximadamente, ele chegou a matar quase 50, quanto mais em 20 anos, começou a matar em 1982, foi preso em 2001, foi condenado em 2003, veja, prisão perpétua. Mas para confessar outros homicídios, eles fizeram um acordo para que ele não pegasse a pena de morte, a fim de confessar outros. E ele então concordou, e eles foram achando corpos, e mais corpos, e mais corpos. Calcula-se 70, 90, mas a gente presume que pode ser até muito mais. Ele nem se lembrava mais, entende? Será que não? Será que sim? Estava ele convertido, arrependido? Não, mas foi pego pela polícia. Eles tinham todas as provas, ele confessou. E o que aconteceu no tribunal, no júri popular? O que aconteceu? As famílias das vítimas, daquelas meninas, estavam lá, sim, e todas aquelas moças que ele matou, fora daquelas que nunca foi descoberto, mas das que foram, elas estavam lá. O que aconteceu? Na hora do julgamento, em que o juiz estava dando as sentenças de homicídio qualificado, as pessoas, isto é, as mães, as famílias daquelas vítimas, daquelas moças,
tiveram a oportunidade de falar diretamente a ele lá. Ali tinha mulheres, mães, que começaram até a praguejar. Umas diziam: você vai ter que ir para o inferno, você vai para o inferno e vai sofrer muito. Outras diziam que você tem uma morte muito dolorosa e sofrida. E com aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor no coração, praguejavam contra ele. E ele, olhando com aquele rosto frio, não estava nem aí, não estava arrependido, não estava sentindo nada. Frio. E só ouvindo as maldições daquelas pessoas e vomitando aquele ódio, aquele rancor por causa desses crimes que mataram as filhas, as moças, as meninas que eram filhas dele. Irmãos e irmãs, de repente apareceu um senhor de idade, um Papai Noel, vamos dizer assim, natural, não daqueles que têm um capuz vermelho na cabeça, mas um homem de barbas e cabelo branco, um senhor de idade que era um dos pais de uma moça que ele matou. E chegou a vez dele. Quando ele foi falar, escuta o que ele disse. Ele era um homem temente a Deus, ele era um cristão. E ele disse: Senhor Whitway, todos aqui, essas pessoas, eles não te amam, eles não te perdoam, mas eu sou um cristão e, como dever, eu te perdoo por você ter matado a minha filha. Você está perdoado. Irmãos e irmãs, o que aconteceu? Esse homem que estava enrijecido, frio, não estava sentindo nada. Quando ele ouviu essas palavras deste senhor de cabelo branco, esse velhinho, ele começou a chorar. Ele sentiu no coração. Foi tocado. Veja, o poder que tem o perdão, o poder que tem o perdão que vem de Deus. Era o próprio Espírito Santo iluminando e colocando aquelas palavras na boca daquele homem. Perdoou o assassino da filha dele. Perdoou. E ele foi tocado no coração. Gary Whitway, ele conhecia a Bíblia. Ele já pregou a Bíblia nas casas. Foi da igreja, insistia para que a sua mulher, conforme o que está escrito sobre a história dele, para ir para a igreja e acompanhar ele, e ela não ia, não acompanhava de jeito nenhum. Não sabemos da espiritualidade dele, mas diz que ele chorava. Ele pregava a palavra nas casas, quando lia a Bíblia, até em voz alta. Estava tentando uma conversão, uma mudança, quando aconteceu a separação. E essa separação trouxe uma consequência terrível. Terrível. Por que não antes? Por que partiu dali? Mas a revolta dele não era contra só a mãe da criança, contra a esposa Márcia. Não, a revolta dele era contra Deus. Quando nós cometemos um mal, seja ele pequeno ou grande, nossa revolta é contra Deus. Mas ele recebeu ali o perdão daquele homem que era pai de uma das vítimas. Esse homem, irmãos e irmãs, ele ainda está vivo. Ele é um senhor de idade. Agora deve ter nós estamos em 2024, deve ter uns 75 anos. Ele nasceu em 1949, deve ter uns 75 anos, hoje, 2024. Está preso, prisão perpétua, sem direito à soltura. Irmão, se ele se converteu, não sabemos como está a espiritualidade, a alma desse homem. Tem perdão? Tem. Era um assassino, matou muitas mulheres, matou. E Deus perdoa o homicida? Perdoa o homicida. O único pecado, diz a Sagrada Escritura, que não é perdoado, é pecado contra o Espírito Santo. É assunto de um outro vídeo, pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão aqui
e nem do outro lado. Todos os pecados, por mais grave que sejam, aos homens serão perdoados, quando, claro, arrependidos e confessados. Quando a pessoa abandona, então são perdoados. Agora, quanto ao Espírito Santo, não. Era um homicida, matou tanta gente, mas ele tinha algum direito à misericórdia e perdão? Não, ninguém de nós tem direito algum, mas Deus nos dá essa graça. Deus dá essa graça. Deus, pela sua misericórdia, não quer lançar ninguém na fornalha. Ele quer salvar a todos, é seu amor. Por isso, irmãos e irmãs, temos esse tempo de arrependimento. Veja que ele poderia ter pegado pena de morte. Era para ele ter morrido, pena de morte. Não está vivo. Mas como ele cooperou e fizeram um contrato para ele revelar, confirmar mais mortes, se por acaso ele matou mais gente, então eles não dariam a ele a pena de morte. Por isso ele não recebeu a pena de morte. Então confessou muito mais crime. Porém, nós temos certeza que ainda havia muitas vítimas, que nunca acharam. Nem ele mais se lembrava de tantas que tinha. Então, aquele homem, ele estava errado ou estava certo? O pai daquela moça. Enquanto outros vomitavam o rancor, o ódio, a mágoa, não perdoaram ele de jeito nenhum. Entra aquele homem no final e dá essa palavra. Muitos ali choraram. Até o próprio criminoso, que diziam, é um psicopata. Não tem sentimento, não se arrepende, não adianta, não tem mais recurso. Esse aí não pode ficar no meio da sociedade. Prisão perpétua, não teve direito a condicional de jeito nenhum. Mas está preso e vai ficar preso até a morte dele, não vai sair. Porém, se converteu, se libertou, não sabemos, só Deus é que sabe. Mas é possível receber o perdão de Deus? Se aquele homem deu o perdão, Deus que ama muito mais do que ele, muito mais do que aquele pai, muito mais, nem se compara, é infinito a misericórdia de Deus. Se ele se arrependeu e se converteu, ele pode ser salvo? Pode, com certeza. Aquelas pessoas que estavam cheias de mágoa e rancor e ódio, que vomitavam, você vai para o inferno. Você que você tem um sofrimento terrível, cruel, que você demore muito para morrer e sofra muito, depois vai para o inferno. Cada um amaldiçoava, praguejava. Mas teve um que cumpriu a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, irmão. Uma coisa muito difícil. Tem coisas mais difíceis, muito mais de perdoar. Mas Deus dá o poder e a graça para você e para qualquer um de nós, para perdoar e pedir perdão. Vamos para o outro vídeo, a fim de continuar, porque vamos fazer uma oração de cura interior no final desse vídeo, tá bom? Deus abençoe.